Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Chegamos ao episódio 35. Estamos falando de procariontes e esse episódio é dedicado às doenças bacterianas. Vamos falar, dividir em dois, tá? Então, 35, bacterioses, doenças bacterianas 1 e o 36, doenças bacterianas 2, tá bom? Vamos começar primeiramente com a nossa fantástica história do Seu Tião, tá? O Seu Tião era um cara que gostava muito de frequentar o boteco. O boteco sempre estava cheio, independente da hora do dia da semana e se tinha Covid ou não tinha. O boteco estava sempre cheio. Então o Seu Tião foi para o boteco. No boteco, ele pegou uma doença muito grave, uma doença muito assustadora, chamada Dicomenin pneuspirose. Vou repetir, Dicomenin pneuspirose. É uma doença de boteco, então cuidado ao frequentar boteco. O principal sintoma da Dicomenin pneuspirose é tosse. Então, Seu Tião tossi. Ele tossi e tifou. Infelizmente, Seu Tião tifou porque ele pegou essa doença grave no boteco. Claro que essa historinha é o macete das doenças bacterianas. Então, boteco, botulismo, tétano e cólera. Pegou peste negra ou bubônica, gonorreia. Dicomenin pneuspirose, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, leptospirose. Tossi, tuberculose, sífilis. Tifo é tifo ou febre tifoide, ou tifo endêmico, tifo epidêmico, todos eles são doenças causadas por bactérias que vamos abordar na aula de hoje, tá? Então, boteco pegou Dicomenin pneuspirose, tossi, tifo. Esse é o macete das bacterioses, tá bom? Vamos começar pelo botulismo. O botulismo, a doença é causada pela toxina botulínica, não pela bactéria em si, mas essa toxina é produzida pela bactéria, pelo Clostridium botulinum, tá? Presente em alimentos industrializados mal processados, entre eles enlatados, em conserva, salsichas em conserva, ok? É importante notar se as embalagens apresentam algum tipo de amassado ou estufado. Isso pode indicar contaminação. É uma bactéria que não possui poder de infecção, ou seja, se ela for ingerida, se ela for, de certa forma, entrar na sua corrente sanguínea, é uma bactéria que não vai conseguir se proliferar, porque nosso corpo tem muito oxigênio e ela não suporta, ele não tem esse poder de infecção. O bacilo, ele é anaeróbio estrito, ou seja, não suporta oxigênio. Por isso, no meio ambiente, ele vive na forma de esporos, que lembram muito um palitinho de fósforo. E quando ele é colocado no meio hermético, no meio sem oxigênio, ele se multiplica e produz a toxina. Quando você abre aquela lata que estava fechada, aquela conserva, a bactéria morre. Só que a toxina permanece e o grande problema é a ingestão da toxina, tá? Pode desenvolver alimentos hermeticamente fechados, como eu disse agora há pouco. Como é que atua a toxina botulínica no nosso corpo? Ela atua bloqueando a liberação do neurotransmissor acetilcolina, que é responsável pela contração muscular. Então isso causa paralisia muscular e torna-se fatal em decorrência da paralisia dos músculos responsáveis pela respiração. Essa toxina paralisa os músculos intercostais, o diafragma, e isso leva à morte por asfixia. O tratamento do botulismo se dá através de soro antitoxina, para tentar neutralizar essa toxina do botulismo. Lembrando também que essa toxina botulínica, que causa a morte da pessoa caso ingerida, ela também é a mesma do Botox, aquele procedimento estético que visa diminuir rugas de expressão, porque aplicado em pequenas quantidades em pontos exatos, ela causa paralisia facial e isso acaba com as rugas de expressão, né? A pessoa tornando-se aparentemente mais jovem, sem a expressão das rugas, tá? Como muitos artistas aí famosos fazem, tá bom? Então, sobre o botulismo era isso. Ainda na aula eu mostrei uma criança de 14 anos com botulismo, onde ela tinha os olhos caídos, como se ela estivesse embriagada, e as pupilas não se respondiam à luz, porque ela estava com o sistema nervoso comprometido. A segunda doença é o cólera, que é causado pelo Vibrio cholerae. Ela multiplica-se no intestino delgado e produz toxinas que induzem as células do intestino a liberar água e sais minerais. Essa é a principal característica do cólera, a perda de líquido por vômitos e diarreias incessantes, tá? Que pode chegar a 12 a 20 litros por dia, levando a enfraquecimento e a morte em poucos dias se não for tratado.
A desidratação severa, colapso dos órgãos e com frequência a morte são algumas características do cólera, tá? Sempre relacionando com grupos de risco, crianças, idosos e pessoas que são debilitadas. Adquire-se a bactéria pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de portadores. Isso é o chamado oral fecal, transmissão oral fecal por falta de saneamento básico. A prevenção é evitar alimentos preparados sem condições higiênicas e a ingestão de água não potável. O tratamento do cólera é feito com antibióticos para matar a bactéria e a reposição de líquidos para evitar a desidratação severa. Ok? Então as condições de higiene são muito importantes. Temos ali agora a febre tifoide. Febre tifoide é causada pela bactéria Salmonella typhi. Um dos sintomas da febre tifoide, febre, forte dores de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, diarreia e aumento do baço. Aumento do baço também posso falar de esplenomegalia, tá? Hepatomegalia do fígado, espleno é do baço. Em casos graves, pode haver perfuração do intestino e morte em 25% dos casos que não são tratados. Contaminação por água e alimentos contaminados por fezes de portadores, ou seja, transmissão é oral fecal também. O tratamento ocorre com base de antibióticos específicos para matar a bactéria e também reposição de líquidos visando evitar a desidratação severa. Não confundir febre tifoide com tifo. O tifo é o nome genérico para uma série de doenças causadas por bactérias do gênero Rickettsia, que falamos no podcast anterior. Rickettsia é aquele parasita intracelular obrigatório que nem estrutura de resistência tem. Ele é transmitido diretamente para o ser humano por outros vetores. As bactérias se proliferam nas células endoteliais dos vasos sanguíneos e causam hemorragia e lesões graves. O tifo epidêmico, também chamado de exantemático, é a forma mais grave. Lembre-se que epidemia é algo mais grave. A Rickettsia provazek é a espécie da bactéria causadora do tifo epidêmico. Essa transmissão é feita não pela picada, mas sim pelas fezes do piolho. Claro que, consequentemente, o piolho estando ali, a pessoa acaba coçando e as fezes com a bactéria são introduzidas no ferimento. É algo muito semelhante que acontece com o barbeiro e a doença de Chagas. Isso pode provocar febre, dores de cabeça, calafrios e manchas rosadas pela pele. Daí vem o nome exantemas ou exantemático. O tifo endêmico, também chamado de murino, é a forma menos grave, a forma mais leve do tifo. Não é causada pelas fezes do piolho, transmitida pelas fezes do piolho. É transmitida pelas fezes da pulga do rato, que é a bactéria Rickettsia typhi. Os sintomas são semelhantes ao tifo epidêmico, porém com menos gravidade. A prevenção dessas doenças basicamente é tomar medidas de higiene para combater tanto piolhos quanto ratos. Isso evita a presença de pulgas do próprio piolho e evita com que tenha contato direto com as fezes desses bichinhos e que a pessoa acabe se contaminando. E para tratar, antibióticos específicos, ok? A próxima doença é o tétano. O tétano, que é muito semelhante ao botulismo, também causado por uma toxina. E o nome da bactéria do tétano é Clostridium tetani. Os esporos do tétano ficam presentes no solo, porque ela também é uma bactéria anaeróbica. Ela também não sobrevive na presença do oxigênio. Então, no solo, em fezes, tá, de animais, em metais enferrujados, até pedaços de madeira, exposto ao ambiente onde tem oxigênio, a bactéria não se reproduz. Ela fica na forma de estrutura de resistência, aquele esporinho que parece um palitinho de fósforo. Elas penetram no corpo através de lesões na pele, então objetos perfurantes, um prego, uma lasca de madeira, né, se a pessoa tiver um ferimento profundo e pisar em fezes de animais ou pisar no próprio solo, isso pode transmitir o esporo para o interior do corpo. Queimaduras e tecidos necrosados também são portas de entrada para a bactéria. Como eu disse lá no botulismo, no tétano também a bactéria não é invasiva, ela não tem poder de infecção. Ela permanece próxima à ferida, produzindo a toxina que é responsável pela doença e, consequentemente, pode levar a pessoa à morte. A questão da toxina é muito parecida também com o botulismo. Ela causa paralisia, ela causa bloqueio da acetilcolina e pode matar por asfixia. Alguns sintomas de tétano avançado: contração dos músculos da mandíbula, rigidez do pescoço e das costas, riso causado pela contração dos músculos em volta da boca, dificuldade de deglutição e rigidez abdominal. O tétano pode elevar a temperatura corporal, né, febre de 2 a 4 graus, que é algo muito grave, né, febre acima de 40 graus sempre é grave. Pode provocar uma sudorese excessiva, taquicardia e espasmos podem durar cerca de 3 a 4 semanas.
se não for tratado, e pode levar à morte, tá? O tratamento e recuperação é um pouco lento e pode durar meses até que a pessoa esteja 100% tratada e recuperada. Se não tratada a tempo, as contrações do diafragma intercostais podem levar a pessoa à morte por asfixia. Porém, o tétano tem prevenção. O tétano tem vacina, é a vacina tríplice bacteriana, ou DPT, DPT. Difteria, P, o D, coqueluche, que é o P vem de Bordetella pertussis, que é o nome da bactéria do coqueluche, e o T de tétano, DPT, difteria, P de pertussis, coqueluche e tétano. O tratamento, eu posso aplicar o soro antitetânico para neutralizar a toxina, tá? E posso tratar com antibiótico para fazer com que a bactéria morra com mais rapidez, mesmo que a pessoa seja vacinada, é importante que o tratamento seja feito a tempo, tá bom? Leptospirose é causada pela bactéria Leptospira interrogans, que é um tipo de bactéria classificada como espiroqueta. É uma doença típica de animais domésticos e selvagens. Estes eliminam a bactéria na urina e as pessoas se contaminam com água e o solo contaminado com a urina desse animal. Até 2 semanas de incubação e após isso aparecem os sintomas: dor de cabeça, dores musculares, febre, calafrio e pode afetar os rins e o fígado de maneira mais severa. Lembrando que a principal forma de contágio com urina de rato ou contato com urina de rato é por água de enchentes, que vem através de esgotos. Okay? Comprometimentos renais são as principais causas da morte por leptospirose. A prevenção é combater os ratos e evitar o contato com animais contaminados e evitar contato com água das enchentes, por exemplo, se for possível evitar, ok? O tratamento é com antibióticos específicos para matar a bactéria e livrar a pessoa deste problema. Vamos falar ainda sobre meningite nesse podcast. É a última doença deste podcast para a gente interromper este capítulo, tá bom? Meningite é causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, que é um diplococcus. Lembrando que meningite é inflamação nas meninges, causando febre alta, dor de cabeça e rigidez no pescoço e até vômitos, tá? Essa rigidez do pescoço é um dos diagnósticos da meningite, que a pessoa não consegue encostar o queixo no peito de maneira tranquila, é muita dor, então isso é um sintoma. Meningite ela pode ser causada bacteriana ou viral, tá? Então eu estou dando um exemplo da meningite bacteriana aqui, causada pela Neisseria meningitidis, ok? Geralmente o que tem vacina é a meningite viral, que tem as vacinas, tá bom? Pode levar à morte, obviamente, caso não tratada. A contaminação por perdigotos, secreção nasal dos portadores, assintomáticos, são formas de transmissão. Como é que eu vou prevenir a meningite? Evitar aglomerações em ambientes pouco ventilados, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe a importância disso devido à transmissão do Covid, tá? Contato com pessoas contaminadas, então evitar isso aí. A partir de agora, a gente sempre usar máscara se estiver doente ou apresentando alguns sintomas, né? Mesmo que depois tudo isso passar, a gente ainda vai continuar mantendo esse hábito, né? Utiliza também da vacinação. No caso, não só a vacinação para meningite viral, quanto bacteriana também, mas principalmente a meningite viral, ok? O tratamento é feito com antibióticos específicos para matar as bactérias. Bom, gente, é isso. Então, vou encerrar o meu podcast número 35, tá? Por aqui, agora eu fiquei na dúvida do número, ok? Não importa agora. E aproveita e já dá um play aí no próximo para você já encerrar esse assunto na Doenças Bacterianas 2, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau!